Boa noite. Boa noite para você que está conectando. Louvado seja o Senhor pela sua vida, que o Espírito Santo desde já inunde a sua casa com o amor do Pai, que você possa ser edificado, encorajado, instruído, abençoado por essa live de hoje. Eu quero realmente te convidar a prestar bem atenção naquilo que o Espírito Santo quer falar contigo. Logo, logo eu vou ter aqui comigo Saulo Navarro e também a Bianca Fabiano Vix para compartilhar conosco um pouquinho mais a respeito da importância da sexualidade na família ou a importância do ambiente familiar na sexualidade. E quero te convidar desde já a se colocar diante de Deus em oração, em espírito, para que o Espírito Santo ele realmente possa te instruir, te capacitar nessa noite. Enquanto você vai conectando, eu vou trazer aqui para essa live a Bianca. E já já nós começamos. Seja muito bem-vindo, você que está aí conectando conosco. Oi, Bianca, tudo bem, Bia? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. O Saulo já deve estar Obrigada. conectando aqui também. Deixa eu ver se eu envio novamente o convite. Acho que já está dando certo. Glória a Deus por essa noite, glória a Deus por esse tema tão relevante que o Espírito Santo colocou, né, na nossa agenda. Obrigado porque estava na agenda dele e a gente pode juntos aqui aprender mais. Oi, Saulo, tudo bem contigo? Olá, boa noite. Que bom estar aí com vocês novamente. Prazer é nosso. Seja muito bem-vindo. Glória a Obrigado. Deus. Mais uma vez, compartilhando com vocês a respeito desse tema tão importante que tem trazido tanta clareza, né? A gente já teve uma primeira conversa com o próprio Saulo, depois veio a Suzane Teixeira, né, conversar com a gente. Hoje a gente está aqui novamente, né, com a Bia e com o Saulo para falar mais a respeito desse assunto e a importância do ambiente familiar na sexualidade, né? Na sexualidade também da questão adulta, mas também no ambiente onde há crianças, adolescentes, né, no ambiente familiar como um todo. E era para estar conosco aqui também a Deusa, né, ela teve um imprevisto familiar, tem uma questão de saúde na família que realmente demandou, né, certa atenção. Nós queremos começar essa live orando por ela, orando Amém. pela tua vida. De repente você que está em casa, você que está assistindo essa live de algum lugar ou vai assistir posteriormente e eu creio que essa questão que tem acontecido na família da Deus, ela também pode se estender à sua e de repente você quer uma intervenção de Deus na sua casa no aspecto de saúde. Eu quero orar por cura agora, orar por cura da sua vida, orar por cura da sua família. Então, nós vamos dar início a essa conversa gostosa, essa conversa edificante, orando por você que nos assiste, orando pelas pessoas que têm realmente combatido o bom combate e que o Espírito Santo encha a tua casa com o seu amor. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite tão preciosa que nós temos na nossa agenda, a tua agenda. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor preparou esse momento. Obrigado porque certamente nós seremos abençoados por Ti através desse bate-papo, através dos esclarecimentos, através de cada conversa, Senhor, que nós teremos nessa noite. Eu quero começar, Pai, colocando diante de Ti cada família, em especial a família da Deusa que não pôde estar conosco hoje por conta desse imprevisto familiar, mas nós queremos declarar saúde sobre ela, sobre sua família, sobre cada membro da sua família. Nós declaramos cura completa, Senhor, sobre toda e qualquer enfermidade agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu quero estender essa oração sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está nos assistindo. De repente você nunca viu o poder de Deus em ação na sua vida. Eu quero declarar que hoje você experimenta o poder de Deus na sua vida. Jesus, ele tem todo o poder para curar
A Bíblia diz que ele levou sobre si toda a nossa enfermidade, todas as nossas dores, naquela cruz do Calvário, por amor a mim e por amor a você. E a obra da cruz, ela é perfeita, ela não é parcial, ela não é temporária, ela é permanente, ela é eterna. Eu quero declarar a obra da cruz do Calvário, aquilo que Jesus Cristo pagou na cruz por você, o sangue dele derramado na cruz, a vitória que ele teve sobre a dor, sobre a enfermidade e sobre a morte na tua casa hoje. Então eu declaro cura sobre o teu corpo, declaro cura sobre as tuas emoções, declaro cura sobre a tua família, eu abençoo a tua vida, a tua casa, declaro todo câncer sendo curado, dores nas articulações sendo curadas, enfermidades cardíacas sendo curadas, em nome de Jesus. Declaro ouvidos sendo abertos agora. Você que está acamado, você que está num leito, quero declarar cura sobre você, quero declarar a tua imunidade sendo fortalecida agora, anemia sendo curada. Eu declaro sobre o teu sangue, a cura completa sobre o teu sangue. Talvez você tenha recebido um diagnóstico de doença autoimune, de doença que não tem cura. Eu quero declarar o diagnóstico do céu sobre a tua vida. Aquilo que o Pai vê a teu respeito. E se você perguntar agora, Espírito Santo, qual é o teu diagnóstico sobre mim ou sobre essa enfermidade? Se você puder, pergunte, Espírito Santo, qual é o teu diagnóstico sobre mim ou sobre esta enfermidade? Eu tenho certeza que você vai ouvir a voz que ecoa com amor dizendo para você, talvez uma convicção, uma impressão, ou uma voz audível, ou de alguma forma você percebendo que ele está falando contigo e ele realmente trazendo diante dos teus olhos que naquela cruz ele levou todas as enfermidades sobre ele, inclusive essa. Diabetes seja curada, hérnias sejam curadas, ossos sejam curados, declaro cura sobre toda e qualquer enfermidade, sobre todo e qualquer órgão, aparelho digestivo seja curado, rins sejam curados, em nome de Jesus. Declaro teu favor e graça, Senhor, sobre a vida da deusa, sobre a sua casa, sobre a sua família e toda enfermidade, toda apreensão que realmente seja colocado diante de Ti. Nós celebramos a vida, celebramos aquilo que o Senhor está fazendo agora, através dessa live. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor está derramando do Teu amor e do Teu poder sobre as casas, sobre a vida dos meus irmãos, e eu quero declarar isso crescendo continuamente, Senhor, o Teu amor, a Tua presença, o Teu poder crescendo continuamente na casa, na família de cada um aqui. Eu peço que o Senhor abençoe desde já a Bianca, Saulo, nossa conversa, que a gente tenha um tempo realmente edificante diante de Ti, que traga luz àquilo que nós vamos debater, a esse tema tão importante sobre a importância do papel familiar na sexualidade de uma família. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. É sempre bom orar. Eu sempre penso que eu estou orando pouco, então sempre gosto de orar mais. Amém. Glória a Deus. Saulo, muito obrigado mais uma vez por você estar conosco. Bianca, incrível. Tem sido extremamente abençoador esse tempo juntos, conectar, né, propósitos, e eu tenho visto assim a repercussão de várias pessoas compartilhando como um tema que aparentemente é complexo, através tanto da primeira live quanto da segunda, como está trazendo simplicidade e clareza, né, a respeito do assunto. Então, glória a Deus por isso. Amém? E vamos começar. Eu queria, Saulo, antes da gente de largada partir para o assunto de hoje, eu queria pedir para Bianca fazer um recap, fazer uma recapitulação a respeito do que a gente já viu, né? Essa é a terceira live de 4, nesse mês que nós estamos falando a respeito do assunto de sexualidade. Tem uma pauta para isso, tem uma urgência, né? Para falar sobre esse assunto e para trazer clareza diante de tanta mentira, tanto engano, de um ambiente de tanta confusão,
E, Bianca, compartilha conosco um pouquinho como que foram as duas lives anteriores e por que nós chegamos no assunto de hoje, aonde que nós vamos hoje. Boa, perfeito. Então, na primeira live, a gente trouxe ali um esclarecimento, né, sobre o que é sexualidade especificamente, né, e a diferença entre sexo e sexualidade. Então, aqui e qual a visão, né, da sexualidade dentro de uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã, né. Então, aqui de uma forma bem resumida, né, você que não acompanhou ainda, tá lá no nosso Instagram ainda, né, da House Church, então você pode olhar ali completinho. Mas um ponto principal é essa diferença, né? Então, quando a gente fala de sexo, existe ali o ato, realmente, né, de um relacionamento íntimo, e tem a questão ali da própria identidade, né? Então, o sexo masculino e o sexo feminino. E quando a gente fala de sexualidade, a sexualidade, ela abrange algo muito além dessa questão do sexo. Então, ela é muito... faz parte da nossa identidade ali e da forma como a gente se relaciona com as pessoas. Né? Então, a sexualidade, ela está no ser humano ali, inerente no ser humano, e dentro de todas as relações que a gente tem. Relação com o pai, com a mãe, né? Relação com amigos, relações amorosas. Né? Então, todo esse tipo de... E essa a sua manifestação também ali, o seu comportamento em relação ao teu sexo também, masculino ou feminino, tudo isso está dentro desse guarda-chuva da sexualidade, né? E um ponto bem importante ali também que a gente conversou, né, nessa primeira, né, live, foi a questão ali de sexo e gênero, né? Então, de acordo com a Bíblia, gênero não existe, né, de acordo ali com Deus. Então, o gênero, ele realmente é um termo aí que foi criado pelo homem, né, e a gente vê que está dentro de uma pauta justamente para confundir, né, e Deus criou o sexo feminino e o sexo masculino, né. Então, o sexo é de Deus, Deus criou o sexo, e a questão do gênero foi uma invenção humana, né. Acho que esses são os pontos principais aí da primeira live. E na segunda live a gente trouxe ali a relação entre paternidade, tanto terrena quanto espiritual ali, divina, né, a paternidade de Deus, com a identidade e a sexualidade. Né? Então a sexualidade, ela faz parte ali, é um dos principais pilares da nossa identidade, e a nossa identidade, ela é formada a partir de Deus. Né? Então Deus é o nosso Pai, Criador, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, quanto mais a gente entende essa paternidade, quanto mais a gente entende quem é Deus, mais a gente entende a nossa identidade e mais a gente entende a nossa sexualidade. Como usá-la, como usufruir disso, né? E qual que é realmente o nosso caminho dentro disso. E aí, obviamente, que tem muito a ver também, né? Além dessa questão da própria paternidade de Deus, a própria paternidade terrena também. Influencia muito na nossa identidade, na forma como a gente se forma, né? E aí tem tudo a ver também com esse tema de hoje, né? Que tem essa conexão aí do lar, da família, que além da paternidade, né? Além do pai, tem a mãe, os irmãos, né? E todos os familiares ali envolvidos. Acho que seria isso. Excelente. Aí um resumo. Muito obrigado por trazer um pouquinho para aqueles que não puderam participar das primeiras, né, e gerar curiosidade para que possa acessar. As lives estão arquivadas ali, estão disponíveis, né, no Instagram da House Church. E hoje nós vamos dar sequência. Então, Saulo, mais uma vez, muito bem-vindo, Saulo. Para quem acompanhou a primeira live, nós apresentamos aqui. Eu tenho a honra de comentar novamente. Saulo está à frente, né, de um dos ministérios da Primeira Igreja Batista, aqui de Curitiba, que é o Ministério Bússola Sexualidade, um ministério extremamente relevante, que tem trazido luz a respeito disso, cura, né, transformação na vida de várias pessoas. Então é uma honra, mais uma vez, recebê-lo conosco, Saulo, e que a gente possa fluir nesse assunto de hoje, que é o papel da família na sexualidade. Então, Saulo, quero já passar o bastão para ti, pedir que você nos conduza nos primeiros passinhos aí a respeito desse tema. Qual que é a importância do papel da família
na sexualidade de uma pessoa, de uma criança, de um jovem, né? Vamos lá. Ok, vamos lá. Agradeço o convite para estar com vocês novamente, né? Precisamos, como igreja, estar abordando esses assuntos, não tem como fugir. E hoje, essa questão do papel da família na sexualidade é um ponto bem importante, Pastor Fábio e Bianca. Eu até separei esse assunto em dois. Ótimo. Um eu chamo parte 1, destruição, o cenário que nós estamos hoje, e depois, em uma parte 2, o que a família tem a ver com isso? O que a família pode fazer em meio a esse cenário caótico que se encontra a sexualidade humana, principalmente a nível de infância. Então, nesse cenário da destruição, eu até tenho falado sobre uma fala da Damares Alves, quando ela era ministra, né, do Ministério lá de Direitos Humanos, da Família, da Mulher, onde ela trouxe um cenário muito ruim a respeito de violência contra a infância. Ela falou de abusos sexuais com relação a bebês, a crianças. Ela trouxe um cenário que é assustador, que muitas vezes nós nem imaginamos o nível que se chega. E a Damares, em determinado momento, ela falou sobre uma crise de identidade que essa geração tem vivido. E isso tem levado a suicídios, né, desistência da vida, porque a sexualidade ela está mal compreendida. E ela estando mal compreendida, gera pessoas com a identidade também sem uma direção. E tem na internet uma mandala, Pastor Fábio, que ela coloca ali muitas possibilidades das pessoas caminharem nessa diversidade toda que nós temos. Então, essa mandala, em determinado momento, a pessoa pode escolher, né, com quem ela quer ficar, que tipo de objeto sexual ela vai poder escolher também. Hoje, ela é uma bissexual, depois é uma ecossexual, é uma pansexual. O prato é enorme das possibilidades. E isso gera uma crise, por quê? Vamos falar do pré-adolescente, né? Ele está lá, naquela fase natural da vida, que gera dúvidas, questionamentos, né? E ele se depara com um leque imenso para ele escolher o que ele quer ser, o que ele quer fazer e com quem ele pode fazer. Mas aí ele começa a experimentar tudo nesse leque de possibilidades. E no final das contas, percebe-se que não matou a fome. A pessoa fica em crise, confusa com tantas possibilidades e ela pensa em suicídio. E o papel da família aí é bem importante, porque se a família não se atentar ao que está acontecendo com os seus filhos, é possível que aquela pessoa que esteja acima de qualquer suspeita, que parece que está tudo bem, ela não esteja bem, por conta desse leque. Eu tenho falado que nós estamos num século da destruição, porque não se trata de desconstrução, eu tenho falado que é total destruição. No Canadá, tem uma construção muito antiga, um prédio clássico, na cidade de Toronto. Mas ao lado desse prédio clássico, construíram um prédio pós-moderno, de vidro, totalmente pós-moderno, que está engolindo o clássico. Está lá, basta você pesquisar. Então, eu trago isso para nível da sexualidade. O que tem de clássico na sexualidade, o que tem de clássico nos papéis familiares, que hoje o pós-moderno engoliu. O pós-moderno é como esse prédio que eu descrevi agora. Ele está destruindo aquilo que até então é o clássico, é o padrão. Chegamos a tal ponto de ouvirmos que
nós temos aí uma heterossexualidade obrigatória, opressora, né, que as pessoas até agora foram obrigadas a estar nela. Ou seja, é um cenário de total confusão. Se os papéis em casa não estiverem bem definidos, as confusões a nível de sexualidade vão ser cada vez maiores. Não posso deixar de falar do sacrifício de crianças, que tem acontecido através dessa famigerada ideologia de gênero, teoria de gênero, que veio dar resposta para crianças com transtornos de identidade de gênero, e, na verdade, é sacrificar crianças, rotulando crianças de transexuais. Elas têm que passar por bloqueio de puberdade para futuramente uma cirurgia de mudança de sexo. Então, olha o cenário que eu estou trazendo para vocês, né? Mas, se o cenário está caótico, e as pessoas estão orando, estão pedindo para Deus para poder mudar esse cenário a nível de sexualidade, do masculino, do feminino, que está tudo junto e misturado. Tem uma passagem bíblica que está em Neemias. Neemias, capítulo 1. Vai do versículo 1 ao 3. Diz assim. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Neemias perguntou para eles, como é que está a situação lá? E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Ok, Neemias lamentou, ele orou, ele jejuou, mas ele arregaçou as mangas e partiu para Jerusalém. Por quê? Ele não aceitou esse cenário caótico. Ele foi para lá para reconstruir os muros de Jerusalém. Se nós estamos orando para que esse cenário mude, que os papéis estão misturados, que não tem referência de homem, não tem referência de mulher, a sexualidade está confusa, então nós precisamos nos posicionar e fazer alguma coisa. Então, em se tratando de cenário, né? Esse cenário bagunçado. Recentemente, uma dupla de homossexuais masculinos, eles adotaram 2 meninos e eles estavam usando esses 2 meninos na internet com relação à questão de pedofilia, exibição dessas crianças. Por quê? Eles estavam prostituindo os próprios filhos que foram adotados. Ok, foram presos. As famílias, né, onde tem o primeiro homem grávido, que foi anunciado há muitos anos atrás, a primeira família de transgêneros, que foi também anunciada há muitos anos atrás. Na verdade, esse homem grávido é uma mulher, fez cirurgia, tirou o seio fora, tomou hormônio, está com aparência de homem, está com barba, e engravidou por inseminação artificial. Mas o que aconteceu aí? Nós estamos falando aqui de família e sexualidade. Já está claro para nós que a família ela deixou de se basear em laços biológicos. Não é mais laço de sangue. Agora é laço afetivo. Então, hoje, a família é isso aí. Toda ligação, todo grupo, todo ajuntamento que tem um laço afetivo entre as pessoas é considerado família. Mas por que isso está acontecendo? Por que a família ela está sendo desconfigurada? Qual é a intenção que tem aí? Se nós estamos aqui para poder falar o papel da família na sexualidade, então nós precisamos entender o porquê nós estamos como estamos. Falando de uma feminista, Shulamit Firestone,
Ela escreveu um livro chamado A Dialética do Sexo. O que ela propôs nesse livro? Que as mulheres fossem libertas dessa tirania de ter que casar com um homem e ter filhos. Essa reprodução é uma coisa muito tirana para essa mulher. Ela precisa ser liberta disso. Mas essa Shulamit Firestone falou mais. É preciso destruir esta família que tem um homem que gera poder sobre essa mulher e sobre os filhos. Então vamos atacar este homem que exerce poder. E para ela, se essas distinções culturais entre homens e mulheres, entre adultos e crianças, forem destruídas, ok, acabou com essa distinção sexual. Para ela seria algo revolucionário pegar a criança e trazer ao mesmo nível do adulto, para que esse adulto, se ele quiser, e se a criança quiser também, eles possam praticar sexo. Então, se um pai está com um filho de 5 anos no colo, e esse menino faz um movimento, e esse pai entende que o filho quer fazer sexo com ele, o pai pode ter relação sexual com o filho. Está no livro dela, A Dialética do Sexo. Então, qual é a ideia dela? Destruir essa família. E para ela isso seria chegar numa liberdade sexual. Porque a criança tem direito de escolher. Dentro desse cenário, tem o Herbert Marcuse, mais recente, né, escreveu o livro Eros e Civilização. O que ele propõe no livro? Ele formulou uma estratégia de erotização de crianças e adolescentes, como meio do quê? Destruir essa família monogâmica patriarcal. Para ele também seria revolucionário bagunçar os papéis, mas de preferência destituir o homem do papel dele. E ele propõe o que nesse livro? Eros e Civilização. Que as crianças e adolescentes possam praticar sexo com o que eles quiserem, com cadáver, com árvore, com animais. Está no livro dele. Aí, em 1934, né, a gente pensa que é de agora, né, essa questão da ideologia de gênero. Eu acho que eu falei sobre isso na live anterior, se eu não me engano. É um casal na Suíça que estava trabalhando para que nas escolas não tivesse mais nada que fosse referência a um homem casado com uma mulher e com filhos. Em 1934, Gunnar e Alva Myrdal, eles estavam propondo isso, para poder quebrar o laço afetivo das crianças com seus pais. Então, o interesse deles era o quê? Pegar as crianças menores de 2 anos e romper o vínculo afetivo com os pais. Que essa que essa criança não conseguisse nem sentir o cheiro da comida da mãe. Aí nós vemos hoje o quê? Nos livros, nas escolas aí, municipais, estaduais, nos colégios, até mesmo nos particulares. Livros que falam, um exemplo, a palavra família tem muitos significados. Esses significados variam conforme a época e o povo. Ou seja, no passado, essa palavra tinha um significado diferente do que tem hoje. Atualmente, família é um grupo de pessoas que vivem juntas e têm laços afetivos, podendo ou não ter antepassados em comum. Um livro de crianças de 6 anos de idade, em uma escola municipal, aqui de Curitiba. E neste livro apresenta mulher como mulher e criança como família, homem com homem e criança como família. Então eu fico imaginando quantas milhares de crianças estão recebendo informação sobre sexualidade na escola, porque em casa não está tendo. E não estão percebendo o movimento, os pais não estão percebendo. E as crianças estão sendo educadas, mas isso é uma deseducação, porque não é a escola que tem que falar sobre sexualidade, é a família. Nós encontramos drag queens ensinando gênero para as crianças. E os pais nem ficam sabendo disso.
Aí tá lá a filha de 5, 6 anos na escola, o menino na escola, e uma drag queen falando de gênero, falando das possibilidades. Como que nós podemos hoje trabalhar a sexualidade com essa família, do jeito que ela está? Será que é possível? E dentro desse cenário caótico, aqui em Curitiba, no Museu Oscar Niemeyer, teve uma exposição de arte, chamaram de arte, mas eu chamo de uma exposição pornográfica, queer, né? Onde tinham 3 salas. A primeira, a pessoa entrava, ficava com uma vergonha do que ela estava vendo, uma foto enorme no meio de um monte de pinturas, de um homem nu, deitado ao lado de um animal. Aí as pessoas podem pensar, nossa, que lindo, o homem se relacionando com a natureza. Isso é zoofilia, sexo com animais. Mas aí, as pessoas que estavam visitando esta exposição de arte iam para a segunda sala. Lá havia muitos desenhos de suruba, pessoas fazendo sexo, pinturas, totalmente à mostra. E uma delas era uma foto enorme, desenhada de um pênis, totalmente à mostra, onde as pessoas se deparavam com aquela foto e ficavam com mais vergonha ainda. Na terceira sala, uma foto enorme de 2 gêmeos nus, um com a genitália totalmente à mostra, era do tamanho de uma parede de uma casa, 3 salas. Mas aí, pastor Fábio e Bianca, eu faço 2 perguntas. As famílias que estavam visitando esta exposição de arte entravam na primeira sala com os seus filhos menores de idade. E iam para a segunda sala, ficavam com vergonha. E iam para a terceira sala e viam os 2 gêmeos nus. Como que a família está, que não percebe que aquela exposição era pornográfica, que era crime expor nudez adulta para a criança? Será que as famílias sabiam que era crime? Será que sabiam que poderiam processar o museu, processar essa exposição de arte? Eu duvido que elas soubessem disso. Mas o que aconteceu? Estavam lá avós, levando seus netos, suas netas, crianças, na exposição de arte, de pornografia. Então, que papel é esse da família em meio a essa sexualidade que ela já está totalmente distorcida? Este é o cenário. Onde é que a família está? Como ela está? Você vê uma mãe que posta na internet a foto do menino de 8 anos vestido de sereia. Porque o menino se sente sereia, se sente menina. E esta mãe coloca no Facebook dela, toda feliz, que o filho dela merece ser feliz. Uma revista chamada Nova Escola, que colocou um menino na capa vestido de princesa, e estava escrito assim: vamos falar sobre ele? Como lidar com um aluno que se veste assim? Uma reflexão sobre sexualidade e gênero. Aí você vê no Canadá um garoto lá com seus 8, 10 anos, é uma drag queen famosa que vai para boate gay de madrugada fazer show para adulto. E quem que está produzindo esse garoto? A própria mãe. Está ganhando dinheiro em cima dele. Um menino que se sente menina, completamente efeminado, que é levado em boate de madrugada para fazer show. Quem que nós temos como referência hoje para os garotos? Pablo Vittar, que é um homem, um travesti, que canta, que chama atenção, os meninos seguem, se pintam. Pablo Vittar talvez seja a Anitta para as meninas, mas os garotos também seguem a Anitta porque eles se identificam com ela, assim como uma geração se identificou com a Xuxa. Aonde as famílias estão? Que elas não estão fazendo nada, ou não estão percebendo que a sexualidade das crianças está sendo atacada dentro de casa. Então, não sei se vocês lembram, na capa de um
na época era disco de vinil da Xuxa, era assim, Carnaval dos Baixinhos. Mostrava uma menina, devia ter 2 aninhos, com uma tanga. E um menino nu, com as nádegas aparecendo e com uma folha na frente para esconder o pênis dele. Xuxa, Carnaval dos Baixinhos. É um prato cheio para um pedófilo. Então, assim, para fechar essa primeira parte aqui, para poder ouvir vocês, né? Se vocês quiserem perguntar algo. O número de crianças confusas sobre o próprio sexo está em crescimento. Estão aprendendo a questionar o seu próprio sexo biológico. Muitas crianças estão simplesmente seguindo o exemplo de outras, estão copiando, sem entender as implicações disso. Mas quando crianças expressam confusão desse tipo, nós, adultos, precisamos afirmar a sua identidade dada por Deus e ajudá-las a entender o sexo com o qual nasceram. Mas aí, fechando com a pergunta, como os adultos estão para fazer esse papel? Como eles estão, pastor Fábio? Porque a família tem grande importância, muito mais nesse cenário que nós estamos de total destruição da sexualidade. Falei algo que não é o que está acontecendo, Bianca? Não, pior que é verdade. E acho que só um complemento também, né? Todos esses casos que você trouxe, tem inúmeros outros exemplos, né? Às vezes a gente pensa que está muito longe da nossa realidade, do nosso convívio, né? Mas não está tão longe assim. Tá na casa do lado, tá no vizinho e tá na sua casa, no celular, ali, ó, na mão do seu filho, que tem acesso à internet, né? Então, mesmo que não seja do convívio ali do dia a dia, essas situações que vão estar cada vez mais presentes, mas elas estão ali disponíveis também para acesso de qualquer um a qualquer instante, com o advento da internet. Então, são situações que hoje elas não estão mais distantes, independente do ambiente que você vive. Então, se você não dá essa informação, se você não presta atenção nesse ponto, né, entende esse cenário, ali a sua paternidade intencional, né, você ser família intencionalmente, também acaba ficando defasado de alguma forma, né? Exato. E se essa sexualidade ela não é bem entendida, esse indivíduo vai ter problemas que vão afligir até mesmo na vida adulta dele. A sexualidade ela está sendo muito mal compreendida. Então, quando uma mãe hoje está lá, aquele barrigão de grávida, ela está sendo questionada ali mesmo, com a criança no ventre dela. Ei, mamãe, essa ecografia que está dizendo que tem um menino aí dentro da tua barriga, quem é que diz para você que quando nascer vai se comportar como menino? Olha a dúvida sendo gerada com a criança no ventre dessa mãe. Aí, se nós formos olhar para uma construção correta da sexualidade, né? O que a família tem a ver com isso? Ela tem tudo a ver com isso. As dúvidas estão vindo, estão sendo geradas de todos os lados. Então, assim, um exemplo, né, de como os adultos estão, ou melhor, como os adultos não estão preparados para poder falar de sexualidade. Tem um livro que é Ensinando a Sexualidade aos Seus Filhos, de Jim Burns. Ele traz uma situação assim. Um menino de 7 anos chegou em casa depois da escola e todo eufórico foi falar com a mãe dele e perguntou para ela assim: mãe, o que é sexo? A mãe ficou toda desconcertada, não sabia o que responder e começou a contar várias histórias para o menino. Ela ficou uns 40 minutos falando de como ela conheceu o pai dele, como é que foi, como é que ele nasceu, né, o espermatozoide
espermatozoide fecundando o óvulo, e o óvulo sendo fecundado pelo espermatozoide. Contou uma história para o Piá, para o menino. Né? Piá é aqui em Curitiba. Né? Mas no final, o menino ficou olhando para ela, depois de 40 minutos, ela explicando para ele sobre sexo. Ele falou assim: mãe, é que na inscrição do futebol lá na escola, tinha uma pergunta: o que é sexo? Masculino ou feminino? Só isso que ele queria saber, nada mais. Ou seja, é responder a criança naquilo que ela perguntou, sem exagerar na resposta. E aqui o menino queria saber só isso. Então, pastor Fábio, o pai e a mãe, eles possuem a responsabilidade de cuidar da criança para que possa transformar-se num adulto sadio. Mas olha só que importante aqui. A figura paterna representa o quê? Segurança social e apoio moral. Estamos falando da figura paterna. E sua ausência simboliza o quê para essa criança? A falta de um homem com quem a criança possa se identificar no futuro. No caso de uma menina, essa figura paterna ausente ou fraca, ou uma figura que não se define, vai ter uma menina que ela não vai ter um homem para se identificar, que ela não vai ter um homem para que ela possa perceber a diferença da mãe com este homem, com o pai. Então, em se tratando de figura paterna, como que nós estamos hoje? O homem se perdeu no papel dele. A menina não tem um homem para ela seguir, não tem uma referência que ela possa desejar um homem igual ao papai. Por quê? Olha como é que está a figura do homem. Agora tem masculinidade tóxica, masculinidade frágil, inventaram um monte de conversa. É a questão do feminismo, né? Tem aí a questão do feminismo também. Mas como que deveria ser, né? Vamos falar aqui de crianças menores de 5 anos. É preciso que os pais destaquem os pontos afetivos e emocionais ligados à demanda da criança. E não é falar sobre sexo nesse período de até 5 anos. É a demanda afetiva da criança. Então, assim, vamos imaginar a construção da sexualidade. Um menino mamando no seio da mãe, ali tem afeto. O menino olhando para os olhos da mãe, ela olhando para esse menino, para esse bebezinho, ele está ali mamando. Isso é afeto, é sexualidade. O menino sai da fralda, vê que tem um pênis ali, tem algo mais ali. Aí ele põe a mão, começa a se tocar porque tem algo ali que ele não via. Isso é a construção da sexualidade. Depois ele vê a priminha sem roupa e vê que ela não tem o que ele tem. Então, tem uma forma correta de tudo isso acontecer, mas não tem sido assim. Será que no meio desta construção tem abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, que tem confundido a criança na sua identidade, inclusive? Mas entre 3 a 5 anos, vamos falar das descobertas do sexo feminino, né, de 3 a 5 anos. A menina vê o pênis como um objeto muito valorizado e que ela não possui. Ela se sente desfavorecida porque eu não tenho aquilo que o menino tem. O que eu fiz de errado para perder o meu pênis? Essa menina pergunta. Mas isso faz com que a menina se ligue mais intensamente ao pai, afastando a mãe da relação, relacionando com este pai da mesma forma que o menino passa a se relacionar com a mãe. O que essa menina está fazendo? Introjetando a figura paterna. Mas será que essa figura paterna está ali? Será que essa figura paterna quer pegar essa menina? Será que quando a mãe solta essa menina, o pai quer pegar? Será que vai dar trabalho para ele? Então, o que ela faz?
ela introjeta a figura paterna com a sua virilidade masculina para poder aprender a desenvolver um relacionamento de trocas afetivas com o sexo oposto. Olha que isso aqui, gente, é importantíssimo. Mas essa figura paterna precisa estar saudável para que essa menina tenha este homem, este pai como referência. Então a família tem tudo a ver com isso, pastor Fábio. Sem Não dúvida. tem como fugir. E eu acho que um comentário que eu posso fazer, na verdade, dois aqui, ouvindo você falar, e está sendo tão especial e importante, né, esse tipo de bate-papo, porque traz clareza, coopera com tantos fundamentos aí que a gente veio construindo também com outras pessoas aí que conversaram conosco, como o Guilherme Michel, como o próprio Maurício Cunha e a sargento Tânia Guerreiro. Tudo isso está convergindo no mesmo no mesmo objetivo, assim, de ter famílias fortes, estruturadas e pautadas em valores, né, criados por Deus. E uma coisa que me veio à mente aqui há uma parábola que Jesus conta na Bíblia, que é a parábola do filho pródigo. E esse filho pródigo, ele chegou numa idade, ele quis gastar todos os recursos da sua herança de forma dissoluta, né, sem sabedoria, de forma imatura. Ele sai da casa do pai e vai gastar. Até o momento que ele percebe que ele fez bobeira, ele cai em si, está lá comendo com os porcos, né, acaba com todo o dinheiro, gasta tudo erroneamente. Ele cai em si e ele volta para casa disposto a ser um servo do seu pai e não mais ser chamado de filho, se isso fosse necessário. Mas quando o pai vê aquele menino ou aquele homem voltando para casa, o pai sai correndo, né, abre mão de toda a sua honra e abraça o filho, né, no momento que ele o avista. E isso me chama a atenção porque se o filho pródigo ele não tivesse tido um reencontro com o pai e com o amor do pai, ele permaneceria na mesma condição de pródigo, de alguém sem rumo, de alguém sem destino, de alguém sem propósito, de alguém sem identidade. E me vem dois pensamentos nisso, Saulo, e vamos ver se você concorda, mas a partir do momento que nós conhecemos ou reconhecemos o amor do pai por nós, aí a nossa identidade ela é bem estabelecida. E aqui eu estou falando do amor do pai biológico, obviamente que isso é o acesso mais natural, mas eu estou falando também do amor do pai celestial, do amor do pai, do amor de Deus Pai. E quando nós conseguimos reconhecer o amor do pai por nós, o valor que nós temos para ele, a nossa identidade ela é revelada, né? Foi assim com Jesus, assim com cada um de nós. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E nesse aspecto, se aquele homem ele não tivesse tido um reencontro com o amor do pai, ele permaneceria um homem pródigo. E aí, provavelmente, ele construiria uma família. Mas provavelmente ele seria um pai pródigo. Um pai sem destino, um pai sem propósito, um pai sem identidade, um pai confuso. E aí ele iria gerar filhos. Então, um ponto que eu talvez queira trazer como comentário que me veio aqui é que muitas famílias, por mais que às vezes estejam percebendo o que está acontecendo, como elas ainda não conheceram o verdadeiro amor do pai, elas nem sabem o que fazer. Elas não conseguem diferenciar. E talvez seja um ponto aqui para trazer uma reflexão ou a tua percepção. Nós podemos falar de diferentes níveis de conhecimento, de relacionamento com Deus, de relacionamento com o Pai, diferentes níveis até mesmo de estruturas familiares, mas existem milhares de pessoas que não tiveram uma referência ou tiveram uma referência de um pai pródigo na sua casa e nem sabem se é certo ou se é errado.
E nesse aspecto, queria trazer assim para a gente refletir nessa tua bagagem, nessa tua experiência, nesses casos que os pais eles até podem perceber que é confuso, que não é claro, mas eles não conseguem discernir o que será que é certo, o que é errado. Muitas vezes porque eles não entenderam a própria sexualidade, né? Então, eu vejo uma geração passando falta de informação para outra geração, porque a sexualidade de um, mal compreendida, mal construída, esses pais não têm um olhar, uma definição a respeito desse tema, passa para os filhos a dúvida, a insegurança, os filhos vão aprendendo lá fora. Então, é preciso rever esses papéis. Eu falo assim, eu não tive um pai pródigo, mas eu tive um pai presente ausente, que, de certa forma, interferiu no meu relacionamento com Deus, porque Deus, para mim, passou a ser um pai muito distante, ausente. Então, foi difícil na minha conversão eu ter um relacionamento com o pai do alto. Eu até falo que eu estava em torno de uns 9 anos de idade, sentado no colo do meu pai. Ele gostava de ficar sem camisas dentro de casa. E eu ali brincando com os cabelos do peito dele. Morava em Belo Horizonte na época. E a televisão estava ligada. E eis que passa a abertura de uma novela chamada Pai Herói, onde tinha a música de um cantor chamado Fábio Júnior, que ele fez para o pai dele, Pai Herói. E eu fiquei observando a abertura da novela e era um quebra-cabeças sendo formado. No final, o quebra-cabeças não completou, faltou algumas peças nele. O que se formou ali? A figura de um garoto caminhando num caminho, num parque, segurando a mão de um vazio, porque a figura do pai não se formou no quebra-cabeças. Quando eu vi aquele cenário, eu pensei, é assim que eu me sinto. Mas aí eu lembro vocês, eu estava sentado no colo do meu pai, brincando com os cabelos do peito dele, mas havia um grande abismo entre eu e ele. Então, ele estava ali, mas eu não tive um pai que pudesse ser uma referência desse pai do alto. Mas eu não culpo ele. Ele não tinha como me dar o que ele não recebeu. Isso aí. Então, eu passei a caminhar pela vida como um homem que tinha dificuldade de se relacionar com o pai do alto, né, por conta desse pai terreno. Então, é importante, né, que as pessoas percebam a grandiosidade do que é ter essa paternidade restaurada. Né? Até a Suzane falou sobre paternidade, né, na fala dela. Mas tem um outro ponto, assim, se tratando das meninas, né? Hoje nós percebemos assim, tem muitas meninas masculinizadas andando pela cidade. Elas rejeitam o feminino, né? Elas não querem ter cabelo comprido, colocam uma camisa larga, uma calça larga, querem ter aparência de menino de preferência. Talvez porque elas digam que se sentem menino. Mas olha só, quando essa menina ela tem deficiência de nutrimento, é isso aí. Ela vai pegar um atalho na vida dela. Então, olha só, em se tratando de família, né, esses relacionamentos, esses papéis a nível de sexualidade. Perguntas que precisamos fazer. Será que essa menina rejeita a sua anatomia sexual? Ela interage e se relaciona confortavelmente com outras meninas? Ela rejeita de forma veemente a possibilidade de que vai crescer, de que se casará e terá filhos algum dia? Eu estou falando de deficiência de nutrimento desta menina com relação à sua mãe, com relação ao seu pai. Será que essa menina teve um pai que a incentivou em desenvolver sua feminilidade?
Será que ela teve uma mãe disponível para fazer perguntas, fazer coisas juntas? Será que essa menina teve um relacionamento próximo e confortável com a mãe? Será que ela gosta de fazer coisas de menina com a sua mãe? Se esta menina não foi suprida como ela precisava, ela vai ter essa deficiência de nutrimento. Aí ela pode pegar um atalho. E as descobertas do sexo masculino, né? Vamos lá. Esse menino de 3 a 5 anos, o que acontece com ele? Ele passa a se identificar com o seu pênis. Acontece nessa fase a descoberta entre o sexo, né, das diferenças entre os sexos, não é entre os gêneros, é entre os sexos. E é muito comum, pastor Fábio, observarmos adultos, né, que se preocupam quando veem a criança tocando no pênis. Aí eu estou falando aqui, vamos falar aqui de uma mãe, que ela pega um menino tocando no pênis dele, aí ela fala assim, gritando, eu vou cortar isso aí e vou dar para o gato comer. Vou te aplicar um castigo, tirar a mão aí dessa coisa imunda, dessa coisa suja. Espera aí, o que está acontecendo nessa família que para aquele garoto, aquele local que ele estava colocando a mão, essa descoberta, é um local sujo, imundo. Então, quer dizer que para ele, sexualidade, que sexo é algo sujo e imundo. Que ele tem uma parte no corpo dele que é suja. O que isso gera no garoto? Angústia. Mas por quê? Enquanto os adultos não souberem tratar deste assunto de sexualidade com os filhos, com os menores, essas angústias vão ser comuns dentro das famílias. Então, assim, gerando uma angústia nesse menino, como se os pais passassem a mensagem de que esta parte do corpo é feia, suja e que entristece os pais. E a partir daí, a criança vai construindo uma visão negativa sobre a sua genitália. A intervenção equivocada dos pais pode, neste momento, causar problemas sexuais sérios, inclusive disfunções sexuais. Sério? Sério. Inclusive disfunções sexuais, quando esta sexualidade não é bem compreendida dentro da família. Aí vamos lá. Vamos dizer que este garoto, que esta garota chegou na puberdade, mas o cenário em casa não era um dos melhores. Ninguém fala sobre sexualidade, ninguém fala sobre sexo, vai aprendendo com a pornografia no celular, vai aprendendo na escola, com os amigos, com as amigas, nos nudes que uns trocam uns com os outros. Aí esse adolescente chega na puberdade, está lá, a menina, o seio crescendo, começa a menstruar, o pênis do menino cresce, se desenvolve, ele não sabe o que está acontecendo no corpo dele, ninguém fala nada, em casa não se fala, é um segredo. Aprende aonde? A escola está falando. A drag queen está falando. Os programas de TV, Netflix, Prime Video, HBO, tudo está falando. Redes sociais. Redes sociais em casa não fala. Então, peraí. Olha quanta coisa acontece nessa fase da adolescência. Os órgãos genitais amadurecem. O pênis alarga e encomprida. Os testículos aumentam e passam a produzir esperma. As mamas se desenvolvem. Os ovários começam a liberar óvulos. As paredes do útero se espessam para acolher um eventual óvulo fecundado. Olha quanta coisa. Mas ninguém fala nada em casa sobre isso. E daí? Aí o pai fala assim, não faça isso. E nada é discutido. Fica o silêncio, não faça isso. Tira a mão daí. Eu vou cortar. Vou jogar para o gato comer. A igreja fala, não faça isso porque é sujo, porque é pecado, é detestável. O que a cultura está dizendo? É assim que se faz. Seja e faça o que você quiser. E não se esqueça de usar camisinha. Olha o cenário. Então, como que as famílias podem trabalhar a prevenção? É preciso falar da prevenção.
para que quando a criança se depara com essas distorções, ela não seja pega de surpresa. Então vamos lá. A facilidade com que a criança e o adolescente vai conseguir atingir um sentido claro de identidade vai depender de vários fatores. Mas qual que é o fator mais crítico? É a espécie de relacionamento que o menino e a menina tenham tido e continuem a ter com os seus pais. Não é com a escola. A escola não tem esse papel. Então, o ponto mais crítico é relacionamento, pastor Fábio. Que tipo de relacionamento o menino e a menina estão tendo com seus pais? Se é que tem pais. Porque no início eu falei da dupla homossexual que adotou 2 meninos. Que referência de feminino esses garotos vão ter? Se tem 2 homens que o adotaram. A sexualidade está sendo distorcida nesses tipos de adoção. Então, assim, são esses processos iniciais, de identificação inicial, que vão facilitar ou dificultar a aquisição de uma identidade sexual normal. É neste ponto. Do que vai depender essa integridade sexual? Da educação, as informações que recebemos ou deixamos de receber, e como nós as processamos. Aí vamos lá. Olha quantos ataques nós estamos vendo hoje que vem através da cultura. Nós estamos numa guerra cultural. Revolução sexual, revolução cultural, guerra cultural, ideologia de gênero, feminista, questões LGBTs. Está difícil construir uma sexualidade que não seja distorcida. Mas se os papéis dentro de casa estiverem bem definidos, a chance de um menino e de uma menina entrar nesse barco furado é bem menor. Para a reflexão, vou trazer aqui rapidamente algumas situações, aí vocês podem interromper, tá? Para fazer pergunta ou para querer acrescentar algo. Uma mãe, ela levou o filho de 8 anos para uma conselheira. Qual que era a preocupação dessa mãe? O meu filho está vestindo minhas roupas, usando meu salto alto e passando minhas maquiagens. Eu estou preocupada que ele é algum tipo de gay. E essa conselheira, ela, depois de um tempo, acompanhando esta mãe e este garoto, ela fez um desafio para ela. Na próxima consulta, eu quero teu marido aqui. Traga ele. O cara aceitou. Geralmente o cara não topa, não. Ele foi. E ela falou para ele, a partir de agora, se relacione com teu filho, saia com ele, role no chão, brincadeiras de luta, tenha qualidade de tempo com teu menino de 8 anos. Com o passar do tempo, claro, isso leva tempo, é um processo, esse garoto parou de usar os vestidos da mãe, o salto alto, e parou de usar batom. Por quê? Quem que era a referência dentro de casa? A mamãe. Era ela que estava presente o tempo todo na vida desse garoto. Aí ele chega nos 8 anos, fala, eu sou menina, todo mundo se assusta. Então este pai precisou fazer um movimento, sair da zona de conforto e voltar para o papel dele, a ocupar esse espaço que é dele, não é da esposa, é dele. Uma outra situação, um garoto bem efeminado de 12 anos, eu e minha esposa conhecemos tempo atrás, mas ele era tão efeminado que gerou dúvida, será que nasceu assim? Olha como é efeminado. Aí nós entendemos o que houve na vida dele. Nós estivemos na casa dele e a mãe dele mostrou a casa toda para nós. A cozinha, a garagem, mostrou a sala. E ela mostrou o quarto dela. Ali nós tivemos a resposta. Por que aquele garoto de 12 anos estava tão efeminado assim?
Ela falou na simplicidade dela. Quando meu marido morreu, o meu filho era muito pequenininho. E eu passei a dormir agarradinha com ele na cama de casal, que eu dormia com meu marido, eu durmo agarradinha com ele até hoje. 12 anos. Ele copiou tudo dela. A sexualidade dele foi totalmente distorcida. Né? Então, aí nós nos deparamos com essas distorções e achamos que é assim mesmo, mas não tem papel dentro de casa. Então, olha como nós estamos e por que estamos. Teve uma menina, na época acho que ela tinha em torno de uns 16 anos, mandou um e-mail enorme dizendo assim: quando a minha mãe ficou grávida de mim e o meu pai descobriu que era uma menina, ele falou, ixi, uma menina. Ele queria tanto um menino. E alguém contou para ela, né? Alguém contou para ela. Quando ela nasceu, o que esse pai fez? Ele queria muito um menino. Então, um exemplo. Se ela se chamava Maria, ele só se referia à filha como João. E quando ele saía com ela, ele estimulava que ela olhasse para as meninas. Porque ele queria ter um menino. Então, no egoísmo deste pai, ele gerou uma menina, uma filha, que gostava de meninas. Então, assim, alguns dos cenários, né, que a própria família está ajudando a distorcer a sexualidade. Mas o que pode acontecer, então, para que esse cenário seja saudável? Vou trazer um exemplo aqui. Eu tenho 2 filhas, né? Uma hoje está com 14, a outra está com 8, vai fazer 9 agora em setembro. Mas a minha esposa, sempre que vestia, né, as nossas filhas, enquanto pequeninas, falava assim, vai lá mostrar para o papai. E elas vinham e paravam na minha frente e ficavam esperando. Nesse momento, eu poderia destruir com elas, se eu quisesse, com a sexualidade delas, com a identidade delas. Mas aí eu me abaixava na altura delas e falava assim, filha, você sabia que papai te ama? Sim, papai. Sabia que você é uma menina linda? Sim, papai. O que eu estava fazendo com elas? Que elas se sentissem confortáveis com a menina que elas são. Para que elas pudessem vir a se sentir confortáveis como mulheres. Para que nesse cenário caótico, nada interferisse na identidade e na sexualidade delas. Isso é trabalhar prevenção. O pai ir lá e rolar como garoto, para que ele deixasse as coisas de menina, é prevenção. É possível prevenir a homossexualidade. Se não existe criança transexual e criança homossexual, nós podemos prevenir aquelas que estão sinalizando que algo está errado. Olha esse cenário aqui que eu vou ler para vocês. Eu gosto muito do livro dele. O autor é Joseph Nicolosi. Ele faleceu há uns 2 anos atrás. Um casal veio ao meu consultório falar sobre seu filho. Um menino de 4 anos de idade, bastante efeminado. Após um alerta inicial, os pais decidiram doar as bonecas de seu filhinho. Espera aí. Quem é que estava comprando bonecas para o menino de 4 anos? Começaram a cuidar de algumas necessidades naturais de menino de seu filho não satisfeitas anteriormente. Então, o que foi sugestionado para esse casal? Juntos, vocês vão trabalhar no cenário em volta desse garoto. Entreguem as bonecas, tirem, comecem a buscar essa masculinidade que foi apagada na vida dele. E assim foi trabalhada a prevenção. Então, eu digo aqui, caso venha ter algum pai ou alguma mãe que venha nos ouvir, teve um psicanalista, Robert Stoller, o que ele fez? Ele é um pesquisador também de transtornos de identidade em meninos e em meninas. O que ele falou?
Se a pessoa deseja promover a identidade de uma menina, deve haver uma intimidade calorosa entre mãe e filha, e a presença de um pai que não promova a identificação da filha consigo mesmo. Um relacionamento saudável com a mãe fornece a base mais importante para a incorporação da feminilidade e da heterossexualidade. Em alguns casos, o pai ficou desapontado de ter uma filha e a tratava como se fosse um filho. Faz sentido para vocês? Com certeza. Sim, bastante. Com certeza. E aqui acho que o papel do pai, da mãe, na verdade, eu volto um pouco ao meu comentário, né, de muitas vezes os pais, por falta de conhecimento do impacto que aquilo gera, ou de sabedoria da maneira de lidar, eles acabam potencializando a confusão na sexualidade, nos pensamentos, na identidade dos seus filhos, né? E aí é reflexo de um pai pródigo com relação a um filho pródigo. E aqui talvez existam homens, mulheres, pais, mães responsáveis, né, por crianças, avós, que têm uma responsabilidade paterna, materna sobre a vida de uma criança ou de um adolescente, que percebe, através da nossa conversa aqui, através da tua fala, Saulo, que precisa de ajuda, que não sabe como fazer. Por onde essa pessoa ela pode ir? Porque um caminho eu estou entendendo aqui que é a intencionalidade. Então, o pai, para fortalecer a masculinidade do seu filho de uma maneira saudável, brincar de luta, jogar futebol, enfim, né, fazer brincadeiras ali entre pai e filho, vai fortalecer isso. A mesma forma, a mãe com relação à menina e o pai reforçando a identidade da menina, o quanto ela é amada, o quanto realmente ele aprecia ela e vice-versa. Eu acho que a intencionalidade paterna, materna, ela vai fazer sempre toda a diferença, né? E aqui me vem um pensamento também que a responsabilidade paterna, materna é algo que não se delega, né? E por muito tempo talvez a gente tenha visto pessoas aprendendo muito a delegar. E é uma máxima, muitas vezes, nos princípios de liderança de você delegar. E muitas vezes nós caímos no equívoco de delegar nossa responsabilidade em relação aos nossos próprios filhos. E aí delegamos para a igreja, delegamos para a escola, delegamos para a babá, e delegamos para os amigos, e delegamos para o vizinho, e delegamos para os avós, delegamos para muita gente, né? Mas chega um momento que, como pais, nós temos que perceber que paternidade e maternidade não delega. A gente assume a responsabilidade de realmente conduzir os nossos pequeninos, né? E a Bíblia diz, né, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela for velha, ela não se desviará dele. Então tem uma intencionalidade de você não ensinar o caminho, de não apontar o caminho, mas de estar junto nesse processo, né? Então, um ponto que me vem muito, e aí vem também a reflexão que você fez no início, né, da nossa live aqui sobre Neemias, que Neemias ele percebeu que as portas estavam em chamas, a cidade estava destruída, né, a confusão estava instalada, mas ali dando sequência ao texto, ele chega para o rei, o rei percebe que ele está triste, incomodado, inconformado com aquela situação e pergunta: o que você quer, Neemias? Por que você está abatido? Por que você está triste? E é uma das passagens mais preciosas na palavra de Deus. Neemias, ele não delega a responsabilidade. Não delega nem para cima, tipo, rei, a responsabilidade é tua, o governo é teu, você é o prefeito, você é o pastor, você é o diretor da escola, a responsabilidade é tua, vai lá e resolva. Não, Neemias, ele contextualiza para o rei e ele pede para o rei enviá-lo, né? Me envia para ajudar, para que eu restaure a cidade destruída. Então eu acho que como pais aqui,
a minha reflexão é que intencionalidade ela é a palavra certa, de que intencionalmente a gente tem que perceber que nós vamos edificar a vida dos nossos filhos, nós vamos restaurar a vida dos nossos filhos, nós vamos estabelecer bem a identidade dos nossos filhos. Agora, talvez tenha, então, partindo do princípio que a gente entende, opa, essa é a minha responsabilidade, eu sei que eu como pai, como mãe e como responsável pelo meu filho, eu preciso dedicar atenção, dedicar tempo, eu preciso amá-lo e realmente perceber que ele se sente amado. Mas, por outro lado, talvez mesmo a pessoa sabendo que essa é uma responsabilidade dela, ela não saiba o que fazer. E aqui eu queria fazer uma ponte, talvez, para o Ministério Bússola Sexualidade. Aqueles que estiverem nos ouvindo aqui, Saulo, existe um caminho que é muito pouco tempo, em 1 hora, a gente conseguir realmente compreender toda a importância, todo o tema, para que traga uma base sólida de como ser intencional dessa forma que a gente está dizendo. Mas existe alguma conexão que as pessoas elas possam pedir ajuda e ser instruídas, ensinadas a respeito disso para eliminar toda a confusão? Sim, nós temos meios, né? Apesar que hoje, pastor Fábio, nós temos trabalhado com fila de espera por conta da demanda, né? Gerada, porque assim, as famílias não estão sabendo o que fazer, mas as bombas estão estourando dentro da família. E nessa ansiedade de resolver a situação, o que as famílias que estão na igreja estão fazendo? Querem jogar para a igreja resolver. Aí esperam que a igreja resolva, mas não é, né? A responsabilidade é das famílias, elas precisam se envolver. Então, no Bússola, nós trabalhamos com capacitação, com prevenção, com evangelismo e expansão, acolhimento. E nós procuramos, em algumas ações, dar esse direcionamento. Um exemplo, já estamos caminhando quase para o final desse ciclo, que é o ciclo de palestras, a moldura de Deus para a família, é prevenção. Nós trabalhamos todo ano 11 encontros, 11 palestras direcionadas à família, à prevenção, para poder lidar com essas situações que estão estourando dentro de casa. Aí, grupos de apoio, né? Temos diversos grupos de apoio. Um deles acolhe famílias que estão aí buscando ajuda. E na verdade, nós fazemos o quê? Trazemos informação para essas famílias, para elas terem conhecimento e se posicionarem. Mas no final das contas, qual o cenário que eles vão se deparar? É comigo. Somos nós que precisamos atuar para que isso aqui mude o cenário. Então a igreja pode ajudar? Pode. Lá no Bússola, nós temos aí várias formas de estar caminhando com essas famílias também, trazendo instrumentos que possam ajudar, sejam livros, palestras, escola de sexualidade, né? Estamos produzindo. Mas, assim, tem algo aqui que eu falei na live anterior que eu vou repetir. Quando o homem e a mulher entenderem em Deus qual é o seu devido papel, então o percentual de pessoas em crise na identidade sexual tende a cair. Então, isso aqui precisa acontecer. As famílias assumirem a responsabilidade, cada um entender o seu papel, porque ficam perdidos, um lutando contra o outro, correndo e batendo a cabeça sem saber o que fazer. Então, as famílias precisam entender isso. O homem entender o papel dele, a mulher entender o papel dela, para que esta criança que está aí no meio dos dois tenha referência. Mas muitas vezes, pastor Fábio, aquilo que nos chega já estourou, é um apagar de incêndio, né? Não tem mais como fazer prevenção, né?
eu gosto muito de trabalhar a prevenção. Mas quando chega a situação já instalada, aí você precisa tratar de cada um. Aqueles pais, aquele filho que ele é o pródigo. Então, temos algumas formas, né, de poder auxiliar na caminhada. É fácil? Não é, porque essa família já está arrebentada e agora é cada um fazer uma ação de sair da zona de conforto para entender o papel. Então, quando nós falamos aqui de família e sexualidade, é a família que precisa entender, mas dá trabalho. Será que a família quer? Né? Mas, inclusive, aqui do meu lado tem um instrumento para isso, né, que é a escola de sexualidade. Tem muito material ali dentro. As pessoas interessadas podem procurar sobre a escola de sexualidade EAD do Bússola. Tem muita coisa lá dentro que traz prevenção, que traz capacitação. E é isso que nós temos feito. Tirado as pessoas da zona de conforto para que elas entendam que elas mesmas precisam resolver aquilo que está virado no chapéu velho. Acho que é isso para responder aí. Muito bom, muito bom. Bia, quer complementar alguma coisa? Sim, queria aproveitar para trazer alguns pontos, e acho que em relação a esse ponto aí, né? Então, o nosso principal objetivo aqui com as lives e com essa live de hoje também é sempre trazer essa questão da informação, né? Até como o Saulo colocou, o Fábio colocou, né? Então, hoje a gente está aqui falando sobre esse tema de família, não para trazer um peso, para trazer talvez uma culpa, né? De alguma forma, para você que é pai, você que é mãe, né? Que, puxa, diante desse cenário, talvez você tenha sentido, talvez que você tenha falhado em algum momento. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. E não se deixe dominar, vamos dizer assim, por esse sentimento, né? Mas olhe daqui para frente, o que você pode fazer de diferente? Como que você pode estar mais presente na vida do seu filho, né? Então, assim, e justamente é isso, buscar informação, e quando a gente fala ali que a criança ela está naquela fase de formação, né, as perguntas dela sobre sexualidade, as informações que ela vai ter acesso são informações simples, são informações básicas. Hoje, o conceito de família tradicional, o conceito de só existe o sexo masculino e feminino, o conceito de família é homem e mulher, são questões ali que são essenciais, básicas, que todo cristão sabe, mas que hoje a gente está vamos dizer assim, uma lavagem cerebral para entender que não, que isso é muito retrógrado e que talvez isso possa prejudicar de alguma forma a criação do filho, ou vai criar um filho que é intolerante, né? E aqui não, a gente tem as respostas, né, de como que deve ser a sexualidade dessa criança, dos teus filhos. Então, acho que é resgatar esses princípios básicos, né? Brincadeira de menino, brincadeira de menina, né? Claro que existem algumas peculiaridades ali, né? A gente não vai ser tão ferro e fogo, mas essas coisas que a gente sempre ouviu falar, que aos poucos foram desconstruindo, né, pra gente, na verdade a gente precisa, não é uma construção, né? É o que Deus criou para ser, é o fundamento base do que é ser um homem, do que é ser uma mulher, do que é ser uma família, do que é sexualidade. Então, assim, antes de você, né, criar, talvez, nossa, meu Deus, como é que eu vou falar sobre isso com meu filho e tudo mais, começa da base, começa do básico, vai reforçando esse básico, porque é isso que dá esse fundamento e essa base. E depois, quando surgirem essas questões mais complexas, essa base ela já vai estar formada, então fica mais fácil também de você lidar com essas outras questões um pouco mais complexas. Então busque informação também, né? Você pai, né? Você pode perguntar, manda lá no Bússola, né? A gente dá um jeito de ajudar você a responder essas questões talvez que sejam mais difíceis.
existem algumas leituras, né, algumas pessoas hoje que estudam bastante sobre esse assunto que podem te ajudar também a esclarecer algumas questões. E, obviamente, aqui a gente falou também sobre um ponto-chave, que é o quê? É você entender a sua própria sexualidade para você poder replicar isso, repassar isso para o seu filho ou para sua filha. Então, esteja aberto também a entender as suas questões. Esteja aberto a tratar esses pontos, a identificar esses pontos, né? A gente fala de sexualidade, a gente mexe em algumas feridas, a gente cita em alguns pontos que são sensíveis. Se permita observar, se permita autoanalisar como que você tem se comportado nessa área. Você tem dificuldade de falar sobre isso com seu esposo, com a sua esposa? Opa, peraí, tem alguma coisa errada, né? Você precisa ter essa liberdade de comunicação com o teu parceiro, com a sua parceira, né? Ou tem outros desejos aí que você tem que são muito diferentes, né? Do que a gente vê ali. Então é você se permitir ser tratado nisso também. E a gente sempre tem aqui, né? Jesus, Cristo. A gente tem Deus que, por mais informações que a gente possa buscar, por mais conhecimento, é importante também a gente ter esse viés de Deus ali na nossa vida, que é o Espírito Santo. Ele é o dono de todo o conhecimento, né? Então, ele vai te dar esse discernimento, ele vai te dar essa sabedoria. Então, aqui é um equilíbrio, né? De você não simplesmente buscar apenas em Deus, né? Não diminuindo Deus, obviamente, mas Deus também, ele nos deu esse acesso ao conhecimento. Ele nos deu pessoas que têm estudado sobre o assunto, pessoas que têm cada vez mais trazido informações sobre isso, à luz da palavra, à luz de Deus, para te ajudar nisso. Então, não se baseie apenas no que a igreja traz, no que está sendo dito dentro da igreja, nem somente no conhecimento que você tem visto por aí. É um equilíbrio, né? É você conseguir utilizar desses dois lados. Então, você tem essa parcela de responsabilidade de buscar essa informação, de buscar entender quem você é, entender a sua sexualidade e, ao mesmo tempo, buscar em Deus também qual que é a sua identidade para que haja essa restauração. E essa intencionalidade, né, que o próprio Fábio trouxe ali, ela seja cada vez mais efetiva e fácil também. Quando a gente está conectado com Deus, o entendimento das coisas é mais fácil, a nossa sabedoria, a nossa forma de agir, né? Amém. E caminhando aqui para nosso fechamento, Saulo, alguma consideração final? Que as pessoas possam ler Neemias, capítulo 4, versículo 14. Seja você solteiro, solteira, casado, casada, está pensando, Neemias 4,14 diz assim: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Lutem. Nós estamos numa grande batalha, uma guerra cultural. Lutem. Muito bom. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor Fábio. Obrigado, Bianca. Amém. Vamos orar? Eu louvo a Deus mais uma vez por essa conversa. Hoje levamos aí 1h30 falando de tanta base. Não, e para mim foi riquíssimo. Tenho certeza que para quem acompanhou do início ao fim aí aprendeu muito e realmente foi encorajado a ser intencional, né, como pai, como mãe, como responsável. E eu realmente acredito que a gente está trazendo uma conscientização a respeito do assunto. E aqui eu faço a minha deixa, né? Realmente procure pelo Ministério Bússola Sexualidade, sobre os conteúdos que estão sendo disponibilizados lá pela equipe, pela pessoa também, o Saulo Navarro aqui que está conosco, da Bianca que está aqui conosco, né? Também acompanha, a Bianca tem
muito conteúdo para compartilhar, é a pessoa que realmente está puxando essa responsabilidade aí na House Church, então você fica à vontade também para se conectar com ela e saber mais, né, de como realmente ser um pai, uma mãe intencional, ou até mesmo pedir ajuda, trocar figurinhas, esclarecer algum tópico, né? Eu quero deixar realmente o caminho aberto aqui. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor restaura a nossa identidade. Obrigado porque o Senhor nos chama de filhos e filhas amadas. Obrigado porque a revelação do amor do Pai é tudo que nós precisamos. Obrigado porque quando o filho pródigo ele teve um reencontro com o Pai, ele soube o quanto ele era amado. E eu oro, Espírito Santo, para que nessa noite, ou a partir do momento que cada um assiste essa transmissão, eu oro para que tenha um reencontro com o amor do Pai. O amor do Pai restaura a tua identidade, o amor do Pai restaura o teu propósito, restaura a tua sexualidade. O amor do Pai realmente traz a verdade a respeito de quem você é, de quem você nasceu para ser, ainda que existam inúmeros conteúdos que falem a respeito do assunto, ainda que existam pessoas extremamente capacitadas, nada substitui a voz do Pai a respeito de você, a verdade do céu a respeito de você. Então eu quero declarar sobre a tua vida o amor do Pai sendo revelado. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é aquele que derrama do amor do Pai sobre nós. Então quero declarar um derramar do amor do Pai sobre a tua vida e restaurando a tua vida por completo agora. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é aquele que não nos deixaria órfãos. Obrigado porque Jesus, ele clamou ao Pai e ele enviou o Consolador. E a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não nos deixaria órfãos, mas o Senhor nos daria o Consolador. Então, Espírito Santo, eu te agradeço porque o Senhor nos ensina a ser filhos. Obrigado porque o Senhor nos ensina a ser filhas. Obrigado porque o Senhor nos ensina a sermos bons pais, boas mães. E para qualquer um de nós, a tua palavra diz que se houver falta de sabedoria, a tua palavra diz que nós podemos pedir a Deus, pedir ao Pai, e Ele nos dará liberalmente sabedoria. Então, Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Ti, não para delegar nossa responsabilidade, nem para passar a nossa responsabilidade para os outros, nem para qualquer tipo de instituição, mas como pais e mães, como responsáveis pelo nosso lar, pela nossa casa, assim como Josué dizia, eu e minha casa serviremos ao Senhor, assim nós também dizemos. Espírito Santo, conduza-nos, nos ensine a sermos intencionais, nos capacite, nos dê sabedoria, nos dê criatividade. Senhor, nos chame a atenção, nos mostre o que está certo, nos mostre o que está errado, nos mostre como falar com os nossos filhos, como ensiná-los, como guiá-los. Espírito Santo, que a vergonha ela não exista na nossa casa. Espírito Santo, eu oro para que todo ar de destruição se afaste dos nossos lares e a tua presença aumente nas nossas casas, a tua liberdade aumente nas nossas casas, nós tenhamos facilidade, Senhor, para trazer, Senhor, amadurecimento a respeito daquilo que é necessário em relação à nossa sexualidade, com os nossos filhos, com as nossas filhas, em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero te agradecer pela vida do Saulo, pelo ministério que ele tem liderado. Obrigado, Espírito Santo, porque tem transformado tantas famílias, tantas vidas, que isso cresça e reproduza muitos mais frutos. Em nome de Jesus, te agradeço pela vida da Bianca, suas famílias. Obrigado, Espírito Santo, por essa iniciativa incrível, Senhor, que ela realmente teve coragem, Senhor, de puxar. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe o chamado dela, a vida dela, o casamento dela. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo tão rico e pela vida de cada um que está aqui participando, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Obrigado. queridos. Deus abençoe, eu que agradeço. Amém. Uma boa noite de descanso. Boa Fiquem noite. com Jesus, todos que estão por aí. Amém. Com Jesus.